Quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 2 vai nos dizer assim: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Vou pedir para você ficar 2 minutinhos em pé. Fique sobre os seus pés. Vamos fazer uma oração. Peça ao Espírito Santo para falar do seu coração. Peça ao Senhor para ministrar uma palavra diretiva, uma palavra rema para a sua vida. Tenho certeza que Deus trouxe você aqui hoje e vai falar poderosamente na sua vida. Pai, no nome de Jesus, prepara os nossos corações para receber a preciosa semente. Deus, que ninguém seja roubado, Senhor, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor vai liberar. Que ninguém venha perder de vista, meu Pai, aquilo que o Senhor já preparou para todos nós. No nome de Jesus, diga amém. Podemos assentar. E pode aplaudir essa palavra, que ela é digna de toda aceitação. Quer mudar de vida? Mude o foco da sua visão. É o tema da ministração de hoje. Quer mudar de vida? Mude o foco da sua visão. A palavra que nós acabamos de ler, ela está no imperativo, não é? É um imperativo, é uma ordem de Deus. É algo que é para nós praticarmos. Quando ele diz aí, você se converteu mesmo? Você é um crente? Você é um servo do Senhor? Então, olhe, pense, busque as coisas de cima. Por que a palavra está sendo direcionada desta maneira? Porque em muitas situações os nossos olhos estão mais para baixo, estão mais para as coisas da terra do que para as celestiais. Enquanto as coisas da terra são momentâneas, são passageiras, aquilo que Deus tem para mim, para você, são coisas eternas, duradouras. Queridos, a Bíblia, ela mostra muitos detalhes que nos enriquecem. Por exemplo, quando Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, o Senhor passa os detalhes, até a forma como seriam bordadas as cortinas. Tinha 4 cortinas que faziam parte ali do teto do tabernáculo. E quando alguém entrava naquele lugar, ficava maravilhado com a beleza, os detalhes. Hoje ninguém conseguiria, com a tecnologia que tem, fazer algo semelhante àquilo que foi realizado lá no passado. O Espírito Santo habilitou, capacitou pessoas para fazer aquilo. Havia algo extraordinário, havia uma beleza tremenda. Mas se você olhasse para o chão, não ia enxergar, não ia ver beleza nenhuma. Porque aonde o povo parava, no deserto, e ali eles montavam o tabernáculo. Então, Deus não falou para colocar piso, não, era a areia do deserto. Mas quem olhasse para cima ia ficar maravilhado com a beleza. Assim é a vida cristã. Não há beleza nenhuma quando a gente fica focado, olhando para os problemas. Quando a gente fica olhando para os nossos dodóis. Assim como uma criança que corre, né? Uma criança cheia de saúde, corre para um lado, corre para o outro. E quando tropeça, cai, rala o cotovelo, rala o joelho. Aí ele começa a chorar. Alguém aqui já ralou o joelho alguma vez? Todo mundo, né? Então, quando criança, você ralava o joelho, então você chorava. E se alguém perguntasse, o que foi isso? Aí começava a chorar de novo. Ele já tinha esquecido. O foco dele agora era outra coisa. Mas no momento que alguém disse, o que foi isso?
ele começa a chorar, porque ele traz novamente o foco para o machucado. E assim tem acontecido na vida de muitas pessoas. A gente está focado naquilo que nós perdemos, estamos focados naquilo que foi embora, estamos com os nossos olhos naquilo que não existe mais. Ao invés de estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, o nosso coração deve estar nele, deve estar no Senhor. Quando a Bíblia diz: pensai nas coisas do alto, pensai, buscai as coisas de cima. A nossa visão precisa ser ajustada. Então, queridos, não há beleza nenhuma numa vida cristã onde as pessoas olham para baixo. A nossa vida tem que olhar, né? Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Somente assim você vai ser um cristão realizado, você vai ser feliz. Sabe, porque a sua alegria vai ser Cristo, amém? A sua alegria vai ser o Senhor, e o Espírito Santo vai inundar a tua alma. Mas se nós olharmos para as coisas da terra que nos frustram, vão nos decepcionar, o que vai acontecer? Você não vai ver a beleza que há em servir a Deus. Não estou dizendo que a gente não vai passar por essas situações, mas os nossos olhos devem estar no Senhor. Amém? Você está entendendo? Quer ver um exemplo? João 4:35, a parte B diz assim: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está falando essas palavras para os seus discípulos, que tinham acabado de chegar. Jesus estava lá no poço de Jacó, e eles tinham ido comprar comida, e Jesus encontra-se com uma mulher samaritana, e o Senhor revela-se para aquela mulher, sabe, como o Salvador, como o Messias. E aquela mulher larga o cântaro lá junto à fonte, e ela corre para a cidade e diz: olha, venham ver um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. E aquela mulher consegue levar a cidade aos pés do Senhor, e os discípulos, eles chegam, e então os discípulos falam assim para o Senhor: mestre, o Senhor não quer comer? Ele disse: uma comida diferente tenho para comer. E eles pensaram que Jesus só tinha recebido comida de outra pessoa, mas ele disse que a comida dele era fazer a vontade de Deus. E então o Senhor diz: levantai os vossos olhos e vede que já está tudo preparado para a colheita, os campos estão brancos. Mas se os meus olhos, teus olhos estiverem na terra, nas coisas de baixo, não vamos ter essa percepção, não vamos ligar para o problema das pessoas. Os discípulos estavam pensando naquilo que era material, naquilo que era para o momento, que havia uma necessidade, que era a fome, precisava saciar. Mas o Senhor estava pensando no bem-estar daquela mulher e daquela cidade. Entenda isso, queridos, o que é prioridade? Se nós somos pessoas apaixonadas pelo Senhor, vamos priorizar o reino, sabe? Vamos olhar para as coisas de cima. Quando o inimigo tentar nos frustrar através de pessoas, de problemas, não vai nos atingir, porque os nossos olhos estarão no Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então o Senhor fez eles enxergarem que os campos estão brancos, que é tempo da colheita, é tempo da gente se preocupar com as pessoas e pregar o evangelho que muda, que liberta, que transforma. Oh, queridos, olha para Lucas 13, abra aí, Lucas 13, versículo de número 11. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade, já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou e na mesma hora passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus havia curado no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que deve trabalhar, então vinde nesses dias para serem curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou jumento para levá-lo para beber,
E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta desta prisão no dia de sábado? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia. Observe que essa mulher, ela estava cativa, estava na igreja, na igreja na igreja de antigamente. Ela estava na sinagoga, podemos chamar de igreja, de ajuntamento. E essa mulher tinha um espírito que aprisionava ela. Ela era uma pessoa opressa, oprimida por esse espírito. Então Jesus chega naquela sinagoga e ele então diz para aquela mulher: mulher, você está livre. E aquela mulher imediatamente se endireitou. O líder ali chamou a atenção, dizendo que aquele dia não era o dia específico para a cura, que tinha que vir nos outros dias para serem curados. Então Jesus usa o exemplo: puxa, quando o seu boi precisa beber água, você não desprende ele para que ele vá no dia de sábado. Aí ele revela: quanto mais uma filha de Abraão, a quem Satanás a mantinha presa por 18 anos, quase 2 décadas. Aquela mulher estava subjugada, aquela mulher estava com a sua vida atada por Satanás, estava presa. E então o Senhor a libertou, porque quando o inimigo a aprisionava, ela só conseguia olhar para o chão. Quando a Bíblia diz assim que o ladrão veio matar, roubar e destruir, a gente pensa somente, ele veio para roubar nossa saúde, ele veio para roubar a nossa paz, ele veio para destruir. Na verdade, tudo isso é verdade. Ele veio para roubar seu dinheiro, veio para roubar sua saúde, roubar sua família, destruir o ser humano. Mas o foco principal dele é roubar o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. É fazer você tirar os olhos do céu e olhar para a terra. É você ter como foco de vida as coisas materiais. É você correr somente atrás do material e não ter tempo para Deus. Uma pessoa que vive assim, ela está algemada pelas trevas. Se você não tem tempo para Deus, é sinal que Satanás está no controle da sua vida. Mas no momento que Jesus entra, e então você ergue a sua cabeça e você vê a glória, você vê o céu. Tem esse entendimento, queridos. É muito bom você, ter alimento na sua mesa, você ter trabalho, você poder estudar, mas você não pode colocar essas coisas como primordiais na sua vida. Se o reino de Deus não estiver em primeiro lugar, tem alguma coisa errada. Você está olhando muito para baixo, você está olhando para o chão. Você precisa de uma restauração, de uma libertação. Quem está entendendo? E aquela mulher foi livre. Aquela mulher pôde se endireitar. Eu quero que você continue acompanhando Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Diz assim, versículo de número 14: entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Escute, Balaão era alguém que tinha a visão aberta. Era alguém que via o mundo espiritual. Balaão, considerado por muitos como um profeta, mas alguém que foi seduzido pela prata e pelo ouro deste mundo. Alguém que fora contratado para amaldiçoar, pois ele era um homem renomado, um homem muito conhecido, como alguém que tinha poderes para amaldiçoar. E então o rei dos Moabitas, Balaque, chega para ele e diz: eu quero que você amaldiçoe os filhos de Israel. Israel estava indo na direção da terra prometida,
E Balaque viu que ele não tinha chance de guerrear e lutar, então passa a querer utilizar os poderes espirituais para tentar barrar aquele povo do seu avanço. E então Balaão vai e faz sacrifícios. Por 3 vezes ele fez isso. Faz os sacrifícios e vai amaldiçoar. Na hora que ele vai lançar a maldição da montanha, ele abençoa, não consegue amaldiçoar. E pela 2ª vez, ele foi lá novamente, vai amaldiçoar, ele abençoa. Não sai maldição da sua boca, sai bênção. E ele novamente vai amaldiçoar e sai bênção, e a maior bênção do que as outras 2. E aí o rei Balaque disse: eu trouxe você para amaldiçoar, e até agora você está abençoando. Agora entenda, queridos, ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele passou uma estratégia do inferno. Ele disse: envia as mulheres do teu reino, para que entrem no arraial dos filhos de Israel e se prostituam com os homens. Era uma forma de colocar o povo contra Deus. Enquanto eles estavam fiéis ao Senhor, não existia inimigo que permanecesse de pé diante deles. Eles eram invencíveis. Mas no momento que o pecado entrou, no momento que eles se envolveram, no momento que eles tiraram os olhos das promessas e colocaram no chão, nas coisas da terra, aí começou o fracasso deles. Então o que o diabo quer? Que você tire os teus olhos das promessas de Deus, que você se envolva com as coisas deste mundo, com os prazeres deste mundo, achando que é isso que é o prazer da vida, é viver uma vida hedonista, buscando prazer, quando na verdade tudo isso vai passar. O que permanece para sempre é a palavra, as promessas de Deus. Vamos olhar para aquilo que é eterno, aquilo que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir, queridos. Em nome de Jesus, não se deixe ser seduzido, não permita que nada venha roubar, a tua atenção. Não se distraia com as coisas deste mundo, que o teu foco seja o Senhor. Amém? Em Atos capítulo 7, a partir do versículo 55, não precisa abrir a sua Bíblia, deixa eu adiantar aqui. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e ele pregava com ousadia. Os religiosos, enfurecidos, com raiva, o sentenciaram à morte. Levaram ele para um determinado local e aí começaram a jogar pedras. Foi condenado à morte a pedradas. E ele, ali ajoelhado, e as pedradas vindo. Mas os olhos dele não estavam nas pessoas que estavam jogando pedra. Ele não estava se preocupado em defender as pedras, porque ele estava vendo os céus abertos, ele estava olhando para cima. Mesmo numa situação em face da morte, ele não estava preocupado com quem estava tirando pedra. Ele olha e ele diz: eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ei, Jesus se levanta do trono para receber a Estevão, que dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Senhor, não lhe imputes este pecado. Receba o meu espírito. Jesus fica em pé, se levanta do trono, porque o Filho amado está para chegar. Em face, meu irmão, diante de tantas tribulações, problemas que a gente possa enfrentar, não perca o foco do céu. Amém. Enquanto muita gente está esfriando aí, porque foram muitos dias sem congregar, enquanto muitas pessoas estão influenciadas com tantas coisas, não perca a visão do céu, senão você morre e vai para o abismo, para uma eternidade longe de Deus. E não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, queridos. É hora de nós despertarmos como igreja e sairmos da nossa limitação, assim como Abraão em Gênesis 15, a partir do verso 1. Deus chega para ele e diz: eu vou te abençoar, Abraão. E Abraão disse: eu não tenho filho. Quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu servo Eliezer. E o Senhor disse que iria dar um filho a ele, e esse filho seria o herdeiro de tudo. E o Senhor disse: sai da tenda, Abraão. E Abraão saiu, era noite. Olha para os céus, olha para cima, Abraão, olha para cima. Ei, quer mudar de vida? Mude o foco da sua visão. Mude o foco.
Pare de ficar com a visão limitada, olhando apenas para aquilo que está ao seu derredor. Olhe para cima. E o Senhor disse: conte as estrelas, se você as pode contar. Abraão pensava que o servo ia ser o herdeiro de tudo, mas Deus está dizendo: olha, um filho que vai sair de você será o teu herdeiro. Mas dá uma olhada à tua descendência, Abraão. Eu quero que você entenda, queridos, você só vai ser verdadeiramente um cristão realizado, feliz, se os teus olhos estiverem nas promessas, estiverem no Senhor, confiando nele, mesmo em face das lutas, das guerras, dos problemas. Permaneça fiel, permaneça olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Feche teus olhos. Se o Espírito Santo tocou no seu coração e você se sente longe de Deus, se sente longe dessa realidade, e se existe algo que aproxima um homem de Deus, que é o arrependimento, um coração arrependido, e o Senhor pega todos os teus pecados, tudo que você praticou, e Ele lança nas profundezas do mar, e dos teus pecados o Senhor não se lembra mais. O sangue de Jesus apaga todos os seus pecados. Mas para que isso aconteça é necessário você fazer uma aliança com Deus. Estou falando com você que se distanciou do Senhor. Estou falando com você que quer entregar sua vida a Jesus ou voltar-se para Ele. Eu quero saber se nessa manhã tem alguém que quer abrir o seu coração para Jesus, para que através do Espírito Santo Ele entre na sua vida e passe a reinar. Se tem alguém aqui nessa manhã, todos os olhos fechados, faça um sinal com a sua mão, levanta bem alto a sua mão, que eu vou orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por você. Se há alguém aqui, levante a mão bem alto, que quer abrir o coração para Jesus. Glória a Deus. Há mais alguém? Levanta bem alto. Todos os olhos fechados. Vocês que levantaram a mão, fique de pé que eu vou orar por vocês. Fique de pé no seu lugar, na sua cadeira. Fique de pé, todos os olhos fechados. Vou fazer essa oração por você. Aí mesmo, aí mesmo. Glória a Jesus. Se há mais alguém, fique de pé que eu vou orar por você. Se você quer voltar para Jesus hoje, quer abrir o seu coração para Jesus, quer voltar para Ele, glória a Deus. Faça essa oração, repita essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. E eu creio que neste momento eu fui salvo, eu fui liberto. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo na minha vida. Senhor Jesus, em Teu nome eu renuncio o pecado, o diabo, as trevas e o mundo. E eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Amém. E graças a Deus.